Deus só se manifestava. É importante isso aqui, o narrador está dizendo, ó, Saul perguntou ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas. Se nós voltarmos um pouco na história de Saul, lembra quando Saul foi querer fazer um sacrifício para Deus, fazer o papel do sacerdote, e Samuel chega 7 dias depois, e ele repreende Saul, pergunta, o que você está fazendo? E o Saul acha que está agradando a Deus porque está oferecendo o sacrifício, e Samuel fala assim, ó, é melhor obedecer do que sacrificar. A partir daquele momento, Deus rejeitou o reinado de Saul. Rejeitou. Por isso que Deus não respondia mais para Saul pelos métodos tradicionais e normais. Por que Deus ia usar uma feiticeira? Por quê? Qual a lógica disso? Tá? Mas tem mais coisa para a gente desmembrar aqui. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul, eu muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus tem se desviado de mim, não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei, para ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito o teu inimigo? Aqui tem o segundo ponto. Fala, meu irmão. Então assim, Deus tentaste fazer isso para mostrar subindo Samuel. Aí tem um ponto de interrogação, né? Isso, lembra que eu falei que pitoniza quer dizer dona, senhora do poço? Certo. Esta mulher, ela fazia os seus encantos, as suas feitiçarias num poço. Ela invocava os espíritos do poço. Por isso que faz-me subir. Tá? Bom, então vamos lá, irmãos. Então, aqui o Samuel responde, por que me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado? Tem um texto que é no final da vida de Samuel, antes dele morrer, texto bíblico, que diz assim, e tudo que Samuel falou ou profetizou, aconteceu porque ele era fiel a Deus. Então tem um texto bíblico dizendo que Samuel foi um homem fiel a Deus. Mas esse que apareceu aqui parece que não é fiel não, né? Porque se ele aparece para Saul e fala assim, ó, por que você me inquietaste, fazendo-me subir? E se Deus não fala com você, ele ia desobedecer. O homem não desobedeceu a Deus em vida. Ia desobedecer agora? Você percebe as incoerências? Aqui não é incoerência da Bíblia, não. A incoerência da doutrina espírita. Então você vê que o texto, ele está mostrando para nós o que o autor, né, de Samuel, que ele já tinha morrido, né? Ele está querendo dizer para nós o seguinte: olha a incoerência dessa consulta que Saul foi fazer. Tá? Então, isso, os textos estão. Por isso que eu sempre digo, mas os textos, aliás, o Senhor que diga, é a Bíblia que diz que tudo que foi escrito para a nossa edificação. Né? Então vamos lá. Então, aí ele fala: bom, se Deus não te respondeu, ele te fez inimigo. De novo, aqui o próprio espírito maligno aqui vai dizer para Saul: olha, você agora é inimigo de Deus. Por que Deus iria fazer Samuel subir se Deus era inimigo dele? Tá? Aí continua: porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o rei da tua mão e tem o dado a teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Opa! O homem está dizendo aqui, esse Espírito está dizendo que amanhã na batalha, né, contra os filisteus, que não foi no dia seguinte, é a primeira mentira.
A segunda mentira é: tu e teus filhos estareis comigo. Peraí, os irmãos acham que Samuel está onde? Esperando a vinda de Cristo, tá vindo. Não, mas Samuel hoje, quando ele morreu aqui, né, no Antigo Testamento, Foi salvo. foi salvo. Todos que são salvos vão para onde? Não, seio de Abraão até Jesus morrer. Quando Jesus foi lá e levou cativo o cativeiro, levou para onde? Ele não falou para o ladrão da cruz? Ainda hoje estarás comigo aonde? Paraíso. Então, a partir da morte de Cristo, todos os que morrem salvos já vão para o céu, aguardar a ressurreição, tá? Samuel está. Os irmãos acreditam que Samuel foi salvo? Sim, foi salvo. Antes da obra de Cristo, como que era essa questão? Ou para onde iam os salvos e os não salvos? Eles iam para um lugar chamado Hades, tá? Que é o correspondente a hebraico a Sheol, que quer dizer lugar dos mortos. Neste local havia um abismo que separava quem era salvo de quem não era, tá? O Espírito aqui, que se estava usando o nome de Samuel, está dizendo: amanhã tu e teus filhos vão estar comigo. Então, essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Peraí, se eu acredito, e eu acredito que Samuel morreu salvo na presença de Deus, ele está num lugar no Hades, num lugar bom. Mas Saul é o inimigo de Deus. Ele não pode prometer que o Saul estaria com ele no mesmo local. Porque se Samuel está vamos imaginar que Samuel está do lado de cá. Ele não pode prometer que o Saul vai estar do lado dele, porque Saul já foi rejeitado por Deus. Então ele mentiu também aqui, tá? Segunda mentira. Terceira mentira, ele fala aqui: tu e teus filhos morrerão. Não foram todos os filhos de Saul que morreram. Teve um que sobreviveu, Isbosete, tá? Ele sobreviveu, ele não morreu. Então ele mentiu também, tá? Bom, imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que a tua criada deu ouvido à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva. Olha que coisa, irmãos. Olha como se às vezes a gente lê o texto e não percebe. Uma feiticeira está dizendo para Saul: olha, eu sou tua serva, viu? Você consegue perceber, irmão? Toda a artimanha aqui por trás, a mulher dizendo assim: eu sou tua serva, viu? Uma feiticeira. Você percebeu no começo, olha que interessante, no começo do capítulo 28, que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver no sentido assim do contexto, né? Vamos voltar lá, versículo 28. E sucedeu naqueles dias, capítulo 28, versículo 1. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus seus exércitos à peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. Olha a diferença aqui, né? Duas pessoas juntas, duas pessoas com o mesmo propósito para guerrear contra os filisteus. E aqui o Aques fala assim: porque por causa da tua fidelidade, Davi, você será o meu guarda pessoal, o meu protetor pessoal. Agora aqui, quem que é a companheira? Mas esse Aques aí não era o filisteu também? Não. Não era o rei, Era o rei Aques, rei dos filisteus, que ele vai até se esconde lá. Tá? Mas veja a diferença, irmãos, daqui, de quem era a companheira de Saul, uma feiticeira, uma pitoniza, tá? Depois ele sentiu seguro já.
Então, irmãos, veja que toda essa história aqui mostra para nós que é uma grande farsa. Mas talvez a cereja no bolo é a seguinte: lá em Crônicas, que repete muitas das histórias, né, de Saul, da monarquia, lá em Crônicas vai dizer que Saul morreu porque ele se matou, né? Porque ele foi infiel a Deus e porque ele consultou a feiticeira de Endor. Veja que o autor de Crônicas, ele quer enfatizar que o grande pecado de Saul foi ter consultado a feiticeira de Endor. Deixar marcado, registrado. Ele fez várias coisas ruins, mas o cronista quer deixar registrado que o grande pecado, talvez o grande pecado na vida de Saul, foi ter consultado a feiticeira de Endor. Então o texto que os espíritas usam para nós, para dizer que, olha, viu como existe a possibilidade da comunicação com os mortos? O único texto que eles têm para provar para nós, deixa claro que não é segundo a aprovação de Deus, não é da vontade de Deus, e que esses espíritos nem sempre são aqueles que dizem ser. E aí eu posso dizer para os irmãos o seguinte: eu já fui espírita, né? No livro do Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto lá que fala assim, o próprio Allan Kardec dizendo, tá? Ele fala assim, que há uma dificuldade dentro do Espiritismo em comprovar se aquele espírito que diz ser quem ele é, realmente seja ele. Ele fala que é impossível comprovar se, olha, aquele é o espírito lá do Napoleão Bonaparte. Ele fala que é impossível, por quê? Aí ele vai dizer, porque há falanges de espírito por aí querendo se fazer por espíritos bons e tal. Então, peraí, se o próprio criador do espiritismo moderno chega para mim e fala, Renato, você quer ser espírita, mas eu quero te avisar que quando você estiver fazendo consulta aqui dos mortos, não dá para garantir que aquele espírito que está dizendo lá que é a sua mãe, seja ela mesmo, porque existem espíritos maus aí querendo fazer bagunça. Peraí, se o próprio inventor do espiritismo me fala isso, não é estranho? Não é para você abrir o olho assim e falar assim, opa, peraí, se você que é o criador da doutrina espírita está me ensinando que é impossível saber, como é que eu vou usar um texto bíblico para fundamentar a minha doutrina? Porque fala, professor, que o Evangelho segundo o kardecista. Segundo o Espiritismo. É o Espiritismo segundo o kardecista, né? Que o Allan Kardec fala que ele é um evangelista do quê? É porque, assim, o Espiritismo prega que a doutrina espírita é a terceira revelação. A primeira foi a lei de Moisés, a segunda foi o Evangelho de Jesus, e o terceiro seria o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na doutrina espírita, eles consideram a terceira revelação. Por isso que eles falam o Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem o Evangelho segundo Jesus e tem o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eles dizem que é a terceira revelação. Tá? Agora vamos para o outro texto. Então, ele se contradiz, porque o meu patrão é espírita, a família, a esposa e alguém da família. E ele fala, segundo o Evangelho de Kardec, aí eu fico, por isso que eu perguntei, ele se contradiz. ele está falando errado, né? Se expressando Está se expressando errado, porque na verdade é o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito pelo Kardec. Mas é o Evangelho, a visão espírita do Evangelho, vamos assim dizer. Vamos abrir agora em Mateus. Mateus é o outro texto que os espíritas usam agora para falar da reencarnação. Tá? Mateus capítulo 17 vai falar para nós a história da transfiguração de Jesus. Mateus 17. Diz assim o texto: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão,
e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas, né? Uma para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhe: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Então vamos lá. Os espíritas usam esse texto para dizer que João Batista era a reencarnação de Elias. Tá? Então eles pegam esse texto aqui, essas palavras aqui que nós lemos, né, que os discípulos lá, o Pedro, Tiago e João, perguntam para Jesus: Senhor, por que os escribas dizem que Elias venha primeiro, que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus responde, fala assim: isso é verdade, mas eu digo que Elias já veio. Os espíritas, eles pegam esse texto para então afirmar que a reencarnação existe e que João Batista seria uma reencarnação de Elias. Ok? Bom, vamos lá, vamos usar a própria doutrina espírita para combater isso aqui. De que forma? Para reencarnar precisa morrer. E Elias não morreu. Elias foi arrebatado, né? Então, não dá vontade de pegar para um espírita. Não vai pegar a cabeça de um espírito e bater na parede? Chega para aí. Como é que você chega para mim e fala que Elias é a reencarnação de João Batista é a reencarnação de Elias, sendo que para reencarnar precisa morrer e Elias não morreu? Primeiro ponto. Segundo ponto, o que é uma reencarnação? Uma reencarnação é voltar à vida num outro corpo, certo? Na história, na linha do tempo, quem viveu primeiro, Elias ou João Batista? Elias, 700 anos antes de João Batista, tá? Vamos imaginar por um momento que a reencarnação existisse, tá? Vamos imaginar por um momento que a reencarnação é um fato. Então, o Elias morreu, aí ele reencarnou em João Batista. Só que na transfiguração, quem que apareceu? Moisés e Elias. João Batista já tinha morrido. Capítulo 11, João Batista já tinha morrido. Se Elias é a reencarnação de João Batista, quem que tinha que aparecer lá? João Batista. Porque ele não foi a última vida do Elias? Ué, quem tinha que aparecer lá era João Batista, junto com Moisés e não Elias. Então, dentro da própria doutrina espírita, você consegue puxar aí, ó. Vamos dizer que foi a última reencarnação. Isso. Vamos dizer que a última reencarnação de Elias foi João Batista. Quem tinha que aparecer lá? João Batista. E não Elias. Ele demorou para reencarnar em 700 anos. 700 anos, né? Então, vamos imaginar que a reencarnação existisse. Quem tinha que aparecer lá era João Batista. Tá? Então, os dois textos mais fortes, porque toda a doutrina espírita, ela é baseada nas obras, né?
Tanto é que o lema do Espiritismo é: sem caridade não há salvação. Tá? Então toda a doutrina espírita, ela está baseada nas obras. Então assim, nós estamos estudando teologia. Vamos imaginar que os únicos textos teológicos que as testemunhas de Jeová, que eu li aqui, que os espíritas têm para fundamentar as duas principais doutrinas deles, são tão facilmente refutadas que não tem como acreditar no Espiritismo. Só acredita mesmo quem quiser. Ok? Perguntas? Quando a gente conversa com um espírita, né, eles falam daquelas cartas psicografadas, que trazem intimidades que só a pessoa que faleceu e a pessoa que recebeu a carta sabe. Eu falei assim, mas você concorda comigo que os Satanás, os secretários deles também sabem disso? E pode ter também sobrado e ter escrito? Mas não, isso pode acontecer, mas eu já falei como que acontece essa questão aí, né? Quando eu e minha esposa fomos no centro espírita pela primeira vez, a minha sogra tinha acabado de falecer, 1 mês. Então minha esposa estava naturalmente bem triste, né? Nós não éramos crentes ainda, né? E nós fomos no centro espírita e tal, por minha influência, né? Porque a minha família já tinha uma tendência espírita, a família da minha esposa não. Então eu falei assim, vamos no centro espírita. Tinha um centro espírita muito grande lá próximo da nossa casa. Eu falei, vamos lá no centro espírita, né? E na verdade eu tinha o interesse de conhecer e acabei levando ela. Quando você chegar no local lá, lógico, o pessoal lá se conhece todo, aqui na igreja. Se chegar uma pessoa nova aqui, vocês não sabem que é novo? Então a igreja não vai lá receber ele? Lá pegaram nós, viram que nós éramos novos ali, primeira vez, levaram nós lá, tem 2 pisos, né? Tem um salão principal em cima e embaixo tem várias salinhas. E ali o que acontece? Tem um local que é reservado para eles fazerem tipo um cadastro. Uma anamnese. Exatamente. Aí o que acontece? Você chegar lá, eles já têm uma série de perguntas que você vai falando, sem perceber, você vai dando o nome de parente que acabou de morrer. Essa pergunta eu me lembro perfeitamente. Eles perguntam como conheceu, se já conhece a doutrina espírita, e papapá, e papapá. E daqui a pouco chega e fala assim, tem alguém na família que acabou de falecer, algum ente querido? A Isca. Aí a minha esposa falou assim, minha mãe acabou de falecer. Aí anota lá, né? A mãe da Berenice acabou de falecer. E vai lá, outras perguntas, não sei o que. E aí te conduz lá para o salão lá, aí você vai ver a sessão espírita, depois tem a sala dos passes, com as lâmpadas coloridas. E depois no final, a pessoa chegou para nós e falou assim, olha, agradeceu a visita, deixou as portas abertas, e falou que a minha esposa receberia uma carta de alguém muito especial. De quem você acha que a minha esposa recebeu uma carta? Da minha mãe, da mãe dela, tá? E a carta dizendo, né, que olha, eu estou bem, estou acompanhando você, né, estou feliz que você tem, entendeu? Agora você imagina uma pessoa que está triste, que está, frágil, ela recebe, ela fica feliz, é a mãe. Mas quando eu falei desse primeiro, eu falei, mas era uma coisa que só eu sabia. Eu falei assim, mas os nossos adversários são, eu nem falei Satanás nem nada. Eu falei que eles eram astutos. Sim, eles também têm conhecimento. Nossa, mas eu amei uma amiga. Porque Satanás... ela falou assim, mas você está falando que minha mãe é Satanás? Eu falei, em momento algum Não, eu disse que é sua mãe. A sua mãe, ela está no céu, aguardando o julgamento. Essa é a minha doutrina. Agora, você está falando, eu falei, em momento algum eu disse que era Satanás. Eu disse, os adversários são astutos. E sabem, né? Geralmente quando a gente externa, a gente fala. Sim. E dá propriedade para eles Exatamente. trabalharem. Exatamente. Aí ela, nossa, mas a mãe até hoje ela não fala comigo porque ela achou que eu falei que a mãe dela era Satanás. Mas eu fui tão assim
morreu? Chico Xavier? Isso. O que acontecia? Porque assim, era uma multidão. Eu vou falar o que uma vez uma amiga me disse, que era cristã e que me apresentou a Jesus. Falava assim que era uma grande conspiração. Ela falava assim que a gente. Conspiração? Ela falava que o espiritismo era uma grande teoria da conspiração. Que ele vai te induzindo de uma tal maneira que vai te dando as respostas que você quer ouvir, Sim. não que você precisa. Por isso que arrastava multidões. Sim. É isso. Sim. A mentira faz isso, né? Não só o espiritismo. Nós falamos na segunda aula da confissão positiva, né? Das igrejas que usam muito essa questão do eu determino, eu profetizo. Isso é o que ele acabou de falar. É aquilo que eu quero ouvir. Eu quero ouvir aquilo. Não, profetiza aí, decreta. A gente quer ouvir isso. A gente jamais quer ouvir, se arrepende, se converte, para de ser sem vergonha e vai servir a Jesus, né, em espírito. A gente não quer ouvir isso. A gente quer ser colocado, quer que a gente ser colocado no colo. O que acontecia lá é simples de explicar. Por exemplo, não teve há pouco tempo atrás, acho que em Goiânia, né? Chico Xavier era em Uberaba, né? Em Goiânia, aquele João de Deus. Misericórdia, pai. Tá lá. Ele está preso, né? Tá. Está preso. Quantas pessoas ele violentou? Várias mulheres, né? Sim. Aí agora que ele está preso, ele está de cadeira de roda. Ficou doente, né? Está doente, coitado. Então assim, eu não diria uma teoria da conspiração, mas eu diria que é um grande discurso, né? uma ideologia que ludibria as pessoas. Isso é fato. Assim como o neopentecostalismo, assim como os adventistas, assim como tudo isso, sabe? É uma grande gama de informações que as pessoas são levadas a acreditar naquilo que elas querem. Eu já comentei com os irmãos, tenho certeza que já, o chefe da propaganda nazista, Joseph Goebbels, ele dizia o seguinte: como que ele conseguiu convencer uma nação inteira que tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, fazia nem 20 anos, né? A Primeira Guerra acabou em 1918, 20 anos depois a Alemanha se enfiou numa outra guerra, né? Estava arrasada pela primeira. Como que um cidadão conseguiu enganar uma nação toda a entrar numa segunda guerra? Como? O Goebbels falava o seguinte, ele era o chefe da propaganda nazista: uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade. Tem gente que acredita só própria mentira. Exatamente. Então o que acontece, irmãos? O que acontece, irmãos? A gente pega, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do neopentecostalismo, que surgiu no Brasil na década de 70, mais ou menos, né? Com as primeiras igrejas, com a primeira Universal, depois a Igreja da Graça, depois a Mundial, agora a Plenitude. Essas são as maiores, né? As mais conhecidas. Essa doutrina que foi colocada por esse movimento neopentecostal, neo quer dizer novo, né? Novo pentecostalismo, que não tem nada a ver com o pentecostalismo clássico, o pentecostalismo da Assembleia, né? O clássico pentecostalismo, não tem nada a ver. A teologia da prosperidade que é pregada por essas igrejas não tem nada a ver com o pentecostalismo clássico. Então o que acontece? Esse grupo veio tão forte que eles fizeram primeiro uso de algo que era novo no Brasil: televangelismo. Era novo no Brasil, era forte nos Estados Unidos. Jimmy Swaggart, quem não lembra do Jimmy Swaggart? Né? Ele começou isso nos Estados Unidos, depois chegou ao Brasil. Então quem criou primeiro esse modelo de televangelismo? Foram as igrejas neopentecostais. Souberam aproveitar isso, esse recurso da mídia. E aí o que aconteceu? Começou a bombardear, essa é a ideia, bombardear as pessoas
com a teologia da prosperidade, com os erros da teologia da prosperidade. Ó, você não tem que ficar doente não, você é filho de Deus, você não pode ser pobre não, você tem que decretar, você tem que profetizar, você não pode aceitar isso não é o que Deus quer, né? E imagina isso 10, 20, 30, quantos anos faz? 70 para cá? 50 anos quase, bombardeando isso aí. Geração nova nascendo, geração nova crescendo, ouvindo isso. Por isso que hoje a teologia da prosperidade, você vê, por exemplo, olha como esse negócio é tão poderoso, essa ideologia. Silas Malafaia, pega pregações, é só pesquisar, tá? É só clicar no YouTube lá. Pega a pregação do Silas Malafaia na década de 70, 80, na época que ele tinha bigode, e compara com as pregações do Silas Malafaia hoje. Completamente diferente. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas sabe, pega as pregações do Silas Malafaia no começo. Pecado, contra o pecado, contra o pecado, contra o pecado, contra o pecado. Existem várias pregações do Silas Malafaia, porque ele já conhecia. O Silas Malafaia é super inteligente, né? Ele já conhecia a teologia da prosperidade que ainda estava chegando no Brasil, mas já era forte nos Estados Unidos. Ele já conhecia. Existem vários vídeos, pregações do Silas Malafaia dizendo que a teologia da prosperidade era do diabo. Só que hoje ele é um dos principais defensores da teologia da prosperidade. Eu gosto muito do Silas Malafaia no sentido, só um minutinho, Roberto, no sentido dele ser corajoso. Ele deu a cara para bater, né, principalmente nessa questão da ideologia de gênero. Isso daí, olha, não tem nenhum pastor no Brasil que enfrentou o sistema igual o Silas Malafaia. Enquanto muitos pastores se esconderam, ele foi lá, tá? Deu a cara para bater, foi lá na comissão lá do Congresso, falou, defendeu o Evangelho. Isso daí eu admiro nele. Mas teologicamente, eu preferi o Silas Malafaia de bigode. Fala, irmão Beto.